E aí, pessoal, eu vou falar um pouco para vocês aqui sobre o VUI Pioneer, que é o que? O VUI mais voltado a áreas específicas. Por exemplo, o que a gente vai mostrar para vocês é o VUI Sci-Fi, né? Que é o VUI mais voltado a... Vamos abrir aqui a tela. Aqui, ó, é o VUI mais voltado à ficção científica, né? A produções de material em ficção científica. Então a gente tem muita coisa com relação ao cenário de ficção científica. A gente vai mostrar para vocês melhor. Tá? Essa primeira aula aqui, a minha intenção é mais mostrar para vocês um pouco o que é o VUI, né? O VUI é um software onde ele não tem visão de perspectiva, tá? Ó, a gente tem aqui 4 vistas, mas ele não tem uma perspectiva, ele tem uma câmera, né? Uma visão de câmera, ele tem as visões ortogonais, né? A front, a top e a side, tá? Você tem como trabalhar com as 4 ao mesmo tempo ou apenas com uma de cada vez. Você dá 2 cliques em cima da barrinha aqui, ó, de qualquer uma delas, né? E você trabalha. Ou a gente tem, ó, esse ícone aqui, né? De acordo com a tela está selecionada, ó, vocês estão vendo, né? Ela fica mais escura, né? Eu cliquei, ela vai para aquela visão, tá? A gente tem aqui, ó, na lateral a parte de layers, né? Uma diferença que vocês vão notar, né, pro VUI completo, o X-Stream, né, o Extreme, que na parte aqui lateral você consegue escalonar esse cara aqui, ó, tá? Já nesse cara você não consegue escalonar as views, né? A gente vai mostrar, a gente tem aqui o curso nosso é completo, é o do VUI Pioneer e do Extreme, né? Que lá vocês vão poder fazer trabalhos muito mais profissionais, né? Então aqui, ó, na lateral a gente tem a parte de layers, né? O que é isso? Layers é, por exemplo, eu quiser criar qualquer elemento aqui dentro, eu vou criar agora na layer 2, né? Um elemento qualquer aqui, ó, uma esfera. Ele cria uma esfera na layer 2. E, por exemplo, se tiver mais de um elemento e quiser esconder, ó, né? Ó lá. Tá? Eu escondo na viewport, mas ó, na minha visualização ele está aparecendo. Ó, se eu girar, o elemento aparece. Se eu clicar em cima dele, ele aparece. Ó. Gira em torno dele, né? Mas ele está escondido para minha vista, né? Aqui eu tenho o limitante de 8 layers, então eu posso trabalhar apenas com 8 layers, né? Aqui, ó, eu apago não a layer, tá? Mas o elemento da layer, por exemplo, eu quero apagar esse elemento dessa layer, ó, eu vou lá e deleto, né? Simplesmente a gente pode trabalhar com a tecla delete também, né? Por exemplo, está aparecendo, se eu clicar nele aqui e clicar em delete, ele apaga o elemento. Tanto faz eu clicar aqui quanto em delete. Né? Aqui, ó, a gente tem o main camera, que é o elemento, a cena, né, que a gente está vendo. Ó, a gente visualiza a nossa cena, a gente rotaciona aqui. Eu não estou rotacionando o objeto, tá, pessoal? Estou rotacionando a câmera. Aqui eu dou zoom para aproximar ou afastar com a câmera. Aqui eu dou o pan, né? E essa aqui eu aumento a angular da câmera. Né? Vocês estão vendo aqui, ó, né, que eu estou aumentando a angular dela. Só faz isso. Aqui a gente tem o preview, né, que tudo que vai acontecendo na viewport, na câmera, né, não é na vista que eu estou selecionado, ele vai atualizando aqui. Ó. Se eu girar, ele já atualiza lá o giro. Se eu criar um outro elemento, ele já atualiza lá. Tá? Aqui em cima a gente tem Material Editor, que é esse aqui, né? A gente tem aqui caso posicionamento, posição, rotate, escala, né, do elemento cilindro. E aqui eu tenho a parte de animação, né, que a gente vai detalhar um pouco mais nas outras aulas. Mas aqui eu tenho ó, material, eu consigo vir e trocar. Eu dou 2 cliques aqui, ó, ele abre o meu material. Né, eu consigo vir aqui e mudar a cor dele. Ó. Eu dou OK. Opa.
Olha lá. Eu consigo mudar, ó, a cor do meu material, tá vendo? Aqui, ó. Mudei. Tá? Eu consigo aqui em cima, ó, fazer o movimento dos meus elementos, ó, né? Que aqui é a parte metric. Eu consigo aqui, ó, por exemplo, posicionar ele, ó, mover ele. Como é que eu faço? Você está vendo que aonde eu coloco, por exemplo, coloco aqui, ó, você consegue mover ele para lá, ó. Se eu colocar aqui, ó, eu consigo mover ele para cima. Se eu colocar aqui, ó, eu consigo mover ele para o outro lado, né? Aqui, ó, nessa posição, eu movo ele para 2 eixos. Nessa eu movo para 2. Né? Ou eu posso digitar valores aqui, ó, né? Fazer alteração manual. Aqui, ó, a gente tem, ó, condições também de mover ele aqui, ó. Se eu pegar o elemento aqui, eu movo ele. Tá? Aí como é que eu faço aqui, ó? Aqui a gente faz isso, afasta aqui, ó. Aqui é só a câmera, tá? Aqui o botão do meio do mouse, o botão, ou aqui, ó. Aqui em cima vocês têm zoom, ó, zoom para focar no objeto, zoom para a gente selecionar uma área de dar zoom, zoom aproximar, né? E zoom expand, ó, para a gente, né? Zoom in e zoom out, vamos dizer assim. Zoom out para mim sair, zoom in para me aproximar do elemento. Aqui, no caso, eu seleciono, eu aproximo do elemento que está selecionado. Tá? Aqui ele pegou o meio, né? Porque eu estou com os 2 elementos selecionados. Ele está se aproximando do meio. Então, ó, se eu clicar aqui na esfera, ó, ele vai aproximar da esfera. Tá? Afastar, ele vai se afastar mais da esfera. Ok? Aqui é o zoom de seleção, né? Ó, selecionei aqui, ele dá o zoom no elemento lá. Mas o zoom de seleção seria. E esse outro é o zoom de objeto, né? Eu cliquei no objeto, selecionei o objeto, ele dá zoom diretamente em cima do nosso elemento, tá? Aqui a gente tem a parte de criação de elementos, né? Que a gente vai explicar mais detalhadamente. Aqui a gente tem o nosso menu, também tem bastante coisa, a gente vai detalhar mais, né? Aqui também essa parte a gente vai detalhar numa próxima aula mais a fundo, ok? Então, pessoal, essa aula, pelo que vocês estão vendo aqui, o Vue não é tão complexo, né? Mas também ele não é um software tão simples assim de se trabalhar, né? Vocês vão ver, ele não é um software de modelagem, ele é apenas um software para se trabalhar com paisagismo, com criação de cenas naturais. Então, por exemplo, você pode importar objetos de outros softwares, né, aqui para dentro. Você também pode trabalhar ele integrado com o 3D Max, com Maya, XSI. Não o Vue Pioneer, tá? O Vue Extreme você consegue, a gente vai estar mostrando isso nas nossas aulas do Vue Extreme, como se faz isso, beleza? Então, pessoal, é isso. A gente fica por aqui, até a próxima aula.